Boa tarde. Mais uma tarde em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos realmente pensar na vida, meditar em tudo aquilo que Deus tem de bom para nós. Quando nós meditamos nisso, nós buscamos fazer o melhor para agradar a Deus. É preciso entender que no nosso dia a dia, a nossa caminhada precisa ser sempre voltada para fazer o bem e para estar realmente pautado naquilo que Deus deseja. Não adianta nós estarmos aqui e simplesmente estarmos fazendo mal, fazendo tramóias, fazendo coisas que desagradam a Deus, fazendo mexericos ou nos preocupando com a vida alheia ou nos preocupando muitas vezes em atrapalhar o outro. É preciso entender que quando nós fazemos isso, nós não estamos atrapalhando o outro. Talvez, aparentemente, para quem faz, esteja dando certo. Mas aos olhos de Deus, é preciso que a gente repense. É preciso que a gente entenda, e esses dias eu estava assistindo um vídeo que me chamou muita atenção para isso. No vídeo diz assim, que quando a gente quiser fazer algo de errado, a gente não deve olhar para a direita ou para a esquerda, olhar se tem alguém próximo observando. Nós precisamos principalmente olhar para o alto e dizer assim, eu sei que o Senhor está vendo tudo, por isso eu não vou desagradá-lo, eu vou procurar fazer a minha parte. Quando nós pensamos dessa forma, nós vamos meditando exatamente em tudo aquilo que as Sagradas Escrituras, em que a palavra do Senhor, a palavra da salvação, vem exatamente nos exortando a buscarmos fazer tudo, lembrando que nada fica escondido diante de Deus. Quando nós pensamos dessa forma, nós vamos realmente buscando meditar e nós vamos conseguir entender aquilo que o Senhor quer de nós. É preciso, por exemplo, que a gente esteja em constante leitura para entender o que a palavra de Deus quer de nós. Um exemplo vivo disso são os Salmos. Salmos que foram escritos de uma forma tão intrínseca, tão interessante, que nos chama a atenção às nossas responsabilidades. O Salmos 91, por exemplo, que é um salmo que as pessoas costumam deixar abertos em suas casas, como se o fato da Bíblia apenas estar aberta fosse afugentar o mal, a malícia, a maledicência do outro para conosco. Estar com a Bíblia aberta em nossa casa é apenas para nos fazer lembrar que nós precisamos estar constantemente de olho nela. Mas é preciso que eu entenda que eu preciso fazer a leitura dela e, principalmente, fazer a prática diária daquilo que ela nos exorta. E o Salmos 91, que é um salmo assim rico, muito procurado, para que a gente possa fazer as leituras e entender um pouco de tudo aquilo que Deus ele desenha e ele deseja que nos aconteça. E é interessante dizer que esse texto bíblico dos Salmos, que em algumas versões é o 90, trata exatamente que em Deus nós podemos encontrar a paz. E mais interessante ainda é que estes Salmos, ele traz duas partes. Uma parte de meditação sobre a confiança que nós podemos ter em Deus e sobre a própria proteção divina sobre nós. Diz assim, Tu que estás sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, da peste funesta. Ele te cobrirá com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te servirá de escudo e couraça. Não temerás os temores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que vagueia nas trevas, nem a praga que devasta ao dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te poderá atingir. Basta que olhes com teus olhos, verás o castigo dos ímpios, pois teu refúgio é o Senhor. Fizeste do Altíssimo tua morada. Não poderá te fazer mal,
a desgraça, nenhuma praga cairá sobre tua tenda, pois ele dará ordem a seus anjos para te guardarem em todos os teus passos. Em suas mãos te levarão, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Caminharás sobre a cobra e a víbora, pisarás sobre leões e dragões. Eu o salvarei, porque a mim se confiou. Eu o exaltarei, pois conhece meu nome. Ele me invocará e lhe darei resposta. Perto dele estarei na desgraça. Vou salvá-lo e torná-lo glorioso. Vou saciá-lo com longos dias e lhes mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que salmo rico, que salmo fantástico. Em quem você depositará sua confiança? Se não for em Deus, você tem um sério problema. Porque o Salmo 91 nos chama exatamente a essa primícia, a entender que Deus, Ele pode tudo. Ele nos ampara e nos ajuda, mas só se nós confiarmos nele. E Deus, Ele dá a resposta, depois de tudo que é dito pelo salmista, de dizer: Tu és, Senhor, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele nos cobrirá com suas penas, com as penas de suas asas, assim como uma galinha, ela simplesmente acolhe e cobre os seus pintinhos, assim o próprio Deus fará com todos aqueles que o buscam, com todos aqueles que o buscam sinceramente, verdadeiramente. Precisamos pensar nisso, precisamos meditar nesta palavra. Precisamos entender que nós temos responsabilidades diante dos céus. E é interessante dizer que quando a gente pensa exatamente nos versículos do 14 ao 16, que diz: Eu o salvarei porque a mim se confiou. Eu o exaltarei, pois conhece meu nome. Ele me invocará e lhe darei resposta. Perto dele estarei na desgraça. Vou salvá-lo e torná-lo glorioso. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei minha salvação. É o próprio Deus respondendo às nossas súplicas, aos nossos pedidos, às nossas necessidades. Principalmente dizendo que vai nos saciar de longos dias. Eu confio verdadeiramente no meu Deus e sei que Ele não desampara momento algum. Ele deixa que a gente tome as decisões, mas quando nós tomamos as decisões mais acertadas, Ele simplesmente permite que 10.000 caia à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e mal nenhum poderá te atingir. Eu acredito nisso. Eu confio verdadeiramente neste Deus, que tudo pode e tudo faz. Diante do Salmos 91, do versículo 1 até o versículo 13, são meditações em um Deus que realmente pode fazer. Mas do 14 ao 16, nós temos fundamentada a nossa certeza, porque é o próprio Deus que nos responde dizendo: Eu farei, eu te protegerei, eu estarei contigo no dia da desgraça. E se Deus está comigo, por que eu tenho que temer a homens? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem? Pense nisso, medite nisso e reflita, porque quando nós pensamos nesses salmos, nós vamos pensar exatamente que esse texto, por exemplo, do versículo 11, pois ele dará ordem a seus anjos para te guardarem em todos os teus passos. Foi uma palavra repetida pelo próprio Cristo, quando ele foi questionado do porquê estava acontecendo tudo aquilo de sofrimento com ele. E ele disse: meu reino não faz parte desse mundo. Se o meu reino fizesse parte desse mundo, eu daria ordem aos anjos do céu para que pudessem me proteger, e eles protegeriam. E nós vamos encontrar isso tanto em Mateus, na palavra da salvação, capítulo 4, versículo 6, como nós vamos encontrar também no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 10. Pensemos nisso, meditemos nisso. E lembre-se,
Deus tudo pode, tudo faz, e Ele nos protege no tempo da aflição. Luz e paz. Bom dia, boa tarde, mas é uma boa tarde recheada de muito amor, na certeza de que se nós estivermos com Deus, 10.000 cairão à nossa direita e 10.000 cairão à nossa esquerda, mas o mal não se aproximará de nós.